Existe um metal escondido dentro de cada painel solar que você vê. Está no carro elétrico estacionado na rua. Está nas torres de telefonia espalhadas pelo país inteiro. E ele está desaparecendo. Não daqui a 50 anos. Não na próxima década. Agora mesmo, neste exato momento. Nos próximos minutos vou te mostrar um padrão matemático que se repetiu em todas as grandes crises de recursos da história moderna. Um ciclo com 4 fases bem definidas. E a prata acabou de entrar na terceira fase desse ciclo. O resultado? Matematicamente inevitável. Vamos começar pelos números que deveriam estar em todos os noticiários do mundo. Os estoques globais de prata nas bolsas de commodities caíram mais de 60% nos últimos 4 anos. A demanda da indústria solar deve atingir 232 milhões de onças em 2024. Subiu de 142 milhões em 2023. Isso representa um crescimento de 63% em apenas um ano. E aqui está o que torna essa situação completamente diferente de qualquer outra escassez que você já ouviu falar. Não estamos falando de aumentos marginais. O consumo industrial está dobrando enquanto a oferta permanece praticamente estagnada. Mas tem um detalhe crucial que torna tudo ainda mais explosivo. A prata não é apenas um insumo industrial. Ela é dinheiro. Durante 5.000 anos, foi moeda. É o único metal na história humana que é simultaneamente um componente industrial insubstituível e um ativo monetário com milênios de confiança acumulada. Quando uma demanda explosiva se choca com um sistema monetário construído sobre dívida infinita, você não obtém um ajuste gradual de preço. Você obtém pânico. Antes que você pense que isso é sensacionalismo, deixa eu ser bem claro. Isso não é previsão. Isso é reconhecimento de padrões. Existe um mecanismo de 4 fases que governa todos os superciclos de commodities na história. A prata agora está na fase 3. O resultado não é incerto, é matematicamente inevitável. E funciona assim. Fase 1. Abundância cria complacência total. O recurso é barato e está disponível. Ninguém procura por mais. Ninguém investe em novas fontes. O sistema assume que a oferta sempre vai acompanhar a demanda. Fase 2. A demanda dispara, mas a oferta não consegue responder. Surge um novo uso industrial massivo. Energia solar, carros elétricos. Mas aumentar a produção de minérios leva anos, às vezes décadas. A geologia não se importa com previsões de mercado. Os preços começam a subir devagar no início. Fase 3. Reconhecimento do déficit estrutural. Os mercados finalmente percebem que a oferta não vai conseguir alcançar a demanda. Os estoques evaporam. Começam a aparecer faltas de produto físico. Os mercados de papel perdem o controle da realidade. Estamos aqui agora mesmo. Fase 4. Deslocamento violento de preços e pânico generalizado. Governos correm para estocar. Indústrias entram em modo de acumulação. O preço não sobe gradualmente. Ele detona. Vou provar esse padrão para você usando 3 exemplos históricos completamente diferentes. E quando você enxergar o ciclo, não vai mais conseguir ignorar. Petróleo. Anos 1970. Fase 1. Entre 1945 e 1970, o petróleo custava $3 o barril. Gasolina, a 30 centavos. Todo o crescimento econômico do pós-guerra foi construído assumindo que energia barata era permanente. Fase 2. A demanda explodiu. Europa se reconstruindo. Explosão dos subúrbios americanos. Todo mundo querendo carro próprio. Mas a produção americana de petróleo atingiu o pico em 1970. O país virou importador líquido. Novas fontes de petróleo levariam anos para entrar em operação. O Mar do Norte só começaria a produzir no final daquela década. Fase 3. Outubro de 1973. Guerra do Yom Kippur. Embargo da OPEP. O preço do petróleo quadruplicou em questão de semanas. Não foi só o embargo. Foi a percepção brutal de que a era da energia barata tinha acabado para sempre. Filas gigantescas nos postos. Produção econômica desacelerou violentamente. Fase 4. O barril foi de 3 para $35 até 1980, 10 vezes em uma década.
A inflação devastou economias inteiras. Bancos centrais perderam o controle da situação. Padrão confirmado. Trigo. A grande fome na Irlanda. Década de 1840. Fase 1. 8 milhões de pessoas dependiam completamente da batata. Abundante, barata, garantida. O trigo era considerado desnecessário. Fase 2. 1845. Uma praga vinda da América do Norte devastou as plantações irlandesas em semanas. 40% da safra destruída em uma única temporada. Agora presta atenção, porque aqui está a lição mais importante para entender o que vai acontecer com a prata. Fase 3. Em 1846, o governo britânico entendeu que esse seria um colapso de vários anos. Mas aqui está o detalhe crucial. Trigo existia. Havia comida disponível. Mas os preços explodiram tão violentamente que os pobres não conseguiam comprar. A escassez física criou um deslocamento de preço tão extremo que o alimento disponível se tornou financeiramente inacessível. Fase 4. 1 milhão de mortos. 2 milhões fugiram do país. A população irlandesa caiu 25%. Os preços do trigo permaneceram elevados por anos. O mercado não falhou porque faltou comida. Ele falhou porque o preço destruiu o poder de compra mais rápido do que qualquer ajuda humanitária poderia chegar. Guarda isso na memória. Paládio. Anos 2000. Mais recente, mais financeiro. Fase 1. Durante toda a década de 90, paládio era barato. Entediante. Nenhum investidor prestava atenção. Fase 2. Início dos anos 2000. Regulações de emissões ficaram mais rígidas no mundo inteiro. O paládio virou peça preferencial nos catalisadores automotivos. A demanda disparou. Problema: paládio é subproduto de outras minerações. Você não consegue simplesmente minerar mais paládio. Você minera níquel ou platina e torce para que venha paládio junto. A oferta é estruturalmente inelástica. Fase 3. Em 2019, 8 anos consecutivos de déficit. Estoques zerados. A Rússia controlava 40% da oferta mundial e não tinha nenhum incentivo para inundar o mercado. Contratos de papel tentaram gerenciar a situação, mas os mercados físicos se desconectaram completamente. Fase 4. De $500 a onça em 2016 para 3.000 em 2020. 6 vezes em 4 anos. A única correção veio quando as montadoras substituíram paládio por platina, com enorme custo e perda significativa de eficiência. Quando a oferta física não consegue atender à demanda industrial, o preço é o único mecanismo de ajuste. E nunca é suave. É sempre violento. Agora vamos aplicar esse ciclo exato para a prata. Fase 1. Complacência. Durante 40 anos, a prata esteve absurdamente barata. Se você ajustar pela inflação, a prata hoje custa menos do que custava em 1980. 45 anos de expansão monetária, crescimento industrial, revolução tecnológica. E a prata ficou mais barata. Por quê? Décadas de oferta superando a demanda. Depósitos massivos foram desenvolvidos. Governos venderam reservas estratégicas. Todo mundo tratou isso como algo entediante. Complacência total. Fase 2. Oferta inelástica encontra demanda exponencial. Em 2010, instalações solares eram insignificantes. Hoje, energia solar é a fonte que mais cresce no planeta. E cada painel de silício cristalino precisa de pasta de prata condutora. Não existe substituto que mantenha a mesma eficiência. A matemática é simples. Cada megawatt instalado exige aproximadamente 20 gramas de prata. A Agência Internacional de Energia projeta mais de 400 gigawatts instalados anualmente até 2025. Isso são 232 milhões de onças só para energia solar. Adiciona veículos elétricos. Eles usam entre 25 e 50 gramas de prata por veículo. Isso é de 1,5 a 2 vezes mais prata do que carros a gasolina. Adiciona infraestrutura 5G, dispositivos médicos, eletrônicos, demanda industrial total. 1 bilhão e 16 milhões de onças por ano
Em 2024, a produção global de mineração atingiu o pico em 2015 com 880 milhões de onças. Desde então, praticamente estagnada. Em 2024, a produção foi de 819,7 milhões de onças, um crescimento de menos de 1%. Por que a produção não acompanha? Porque 70 a 80% da prata é subproduto da mineração de zinco, chumbo e cobre. Você não minera prata diretamente na maioria dos casos. Você minera metais base e espera que venha prata junto, e os preços desses metais estão instáveis. Investimentos em capital para novas minas estão nos níveis mais baixos em décadas. Não há nova oferta chegando. Zero. Oferta inelástica. Demanda exponencial. Fase 3. Reconhecimento do déficit. Estamos aqui agora. Isso está acontecendo em tempo real enquanto você assiste esse vídeo. Em 2020, as bolsas de commodities tinham 400 milhões de onças registradas de prata. Hoje, menos de 200 milhões de onças totais. E aqui está o detalhe mais importante. Dentro desse total, apenas uma fração está realmente disponível para entrega imediata. A parte registrada, que é a prata que pode ser efetivamente entregue contra contratos futuros, estava em apenas 73 milhões de onças no início de 2025. 73 milhões de onças equivalem a menos de 3 semanas de consumo global. O Silver Institute confirma. 4 anos consecutivos de déficit estrutural. Em 2024, o déficit foi de 182 milhões de onças. Prêmios físicos subindo. Prazos de entrega aumentando. O mercado de papel, onde são negociadas 100 onças em contratos para cada onça física real, está perdendo o controle da realidade. Estamos vendo estoques registrados evaporarem ao vivo. Usuários industriais já estão estocando porque enxergam o que vem pela frente. Isso não é aperto temporário. É crise estrutural de oferta de longo prazo, sem solução viável em qualquer prazo que importe. Fase 4. Pânico. Ainda não chegamos completamente, mas estamos perigosamente perto. Como será a próxima fase? Um grande player industrial, fabricante de painéis solares, contratante de defesa, montadora de veículos elétricos, anuncia publicamente que não consegue comprar prata suficiente para manter a produção. Isso dispara o efeito cascata. Outras empresas entram em modo pânico. Governos garantem fornecimento para indústrias estratégicas. Demanda de investimento explode, porque investidores finalmente percebem o que está acontecendo. O mercado de papel quebra. A bolsa muda as regras no meio do jogo. Restringe entregas físicas. Força a liquidação em dinheiro dos contratos. Já aconteceu antes, em outras commodities. Vai acontecer de novo. Quando o físico se descola do papel, quando a demanda industrial encontra a demanda monetária, quando o pânico solar se combina com crise de moedas fiduciárias, a prata não vai subir de forma gradual. Ela vai pular direto para 50, 75, 100 dólares a onça. Gaps violentos de preço. Esses não são chutes. São resultados lógicos da matemática de oferta e demanda em um mercado sem estoque de segurança. Mas a tecnologia vai nos salvar, certo? Deixa eu destruir essa ilusão agora. Substituição? Não existe substituto para a prata em painéis solares que mantenha eficiência em escala comercial. Cobre oxida. Alumínio não conduz bem o suficiente. Você não pode dar um jeitinho na tabela periódica. Reciclagem. A taxa de recuperação de prata de eletrônicos é abaixo de 20%. A quantidade por dispositivo é pequena demais para ser economicamente viável na escala necessária. E painéis solares duram 25 anos. Essa prata não volta tão cedo. Novas minas? Leva de 7 a 10 anos para colocar uma mina em operação comercial completa. Não temos 7 anos. O déficit é agora. E a qualidade média dos depósitos de prata está caindo globalmente. Destruição de demanda? A única forma de a demanda cair drasticamente é se a transição energética parar. E a transição é mandatória por lei na Europa, China e Estados Unidos. Trilhões em subsídios já comprometidos. Indústrias inteiras completamente reestruturadas. Isso é política de Estado. E política de Estado não se importa com o preço da prata. Aqui está o que você precisa entender de verdade.
O padrão que mostrei não é teoria especulativa. É fato histórico repetido em commodities, épocas e sistemas econômicos completamente diferentes. Complacência, oferta inelástica, reconhecimento de déficit, pânico, petróleo, trigo, paládio, agora prata. A máquina é a mesma. O resultado é o mesmo. A única pergunta real é: você vai enxergar antes de todo mundo? A prata está na interseção de três forças imparáveis que estão convergindo agora mesmo. A transição energética consumindo prata exponencialmente. A crise monetária global empurrando investidores para ativos reais tangíveis, enquanto moedas fiduciárias perdem poder de compra. E a crise de oferta sem solução em qualquer prazo que faça diferença prática. Quando essas três forças convergirem completamente, e elas estão convergindo neste exato momento, o preço não vai subir gradualmente. Ele vai se deslocar violentamente. Eu não estou dizendo para você vender tudo e comprar prata. Não estou dando conselho financeiro. O que estou dando é reconhecimento de padrões baseado em fatos verificáveis. Uma vez que você enxerga a máquina funcionando, não consegue mais ignorar. Aqui está meu desafio para você. Vá verificar você mesmo. Olhe os estoques de prata registrados nas bolsas. O site da CME Group publica esses dados diariamente. Confira as previsões da Agência Internacional de Energia para a capacidade solar instalada. Leia os relatórios anuais do Silver Institute sobre oferta e demanda. O World Silver Survey 2025 está disponível publicamente. Revise os dados de produção de minas. O United States Geological Survey publica relatórios anuais detalhados. Está tudo público. Tudo verificável. Tudo acessível para qualquer pessoa que queira checar. E quando você ver o déficit crescendo ano após ano, os estoques físicos colapsando, a demanda acelerando sem parar, você vai entender. Isso não é sensacionalismo. É matemática pura. E matemática não se importa com opiniões políticas ou esperanças. Consumo supera produção. Estoques estão criticamente baixos. O preço tem que subir. Esse é o único resultado possível quando a oferta não consegue atender demanda em um mercado físico real. O padrão está aí. A máquina está funcionando. A terceira fase já começou. A questão não é se a quarta fase vai chegar. A questão é quando. E se você vai estar preparado para entender o que está acontecendo quando todo mundo ainda estiver se perguntando por que perdeu.